Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que a gente vai falar sobre as coisas da política. E no programa de hoje, uma edição, digamos, especial, porque a gente está antecedendo a realização de um debate que será realizado pela TV Cultura e a gente vai tentar aqui entre nós, aqui no estúdio, entender o que já aconteceu nos debates anteriores e o que pode vir a acontecer no debate desta noite, repito, que será realizado pela TV Cultura. Para que a gente possa discutir minimamente isso, nós temos aqui 3 representantes na nossa bancada. Primeiro, eu começo apresentando ele, que sempre participa do programa, é diretor de Tele-Rádio-Difusão da TV Brasil Central, o Rafael Vasconcelos. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, boa noite para quem nos assiste. Expectativa grande daqui a pouquinho o debate, né? O confronto entre Lula e Bolsonaro. Vou te contar, eu estou muito ansioso para esse confronto, Paulo. Claro, todos nós, né? Você também com certeza deve estar ansioso e não mude de canal. Assim que terminar o nosso programa, começa o debate e a gente quer você assistindo o debate até para formar a sua opinião e também para ficar bem informado sobre em quem você pretende votar agora no dia 30 de outubro. Participando do programa de hoje também, mais uma vez, ele volta ao programa, o Jean Paul Lopes, ele que também é jornalista. Tudo bem, Jean? Boa noite. Boa noite, Paulo Berques, é uma honra, um prazer participar do seu programa. Boa noite, Rafael Vasconcelos. E esse debate tem um diferencial de ser tete a tete, mano a mano. É um contra o outro. Não tem mais a interferência dos outros candidatos. Então vai ser um debate muito interessante. E aí a gente vai saber, Paulo, quem tem garrafa vazia para vender. Você se refere naturalmente ao debate da TV Cultura. Não, aos debates anteriores, exato, o debate de hoje, né, serão só os 2 candidatos mano a mano, não tem mais os outros do primeiro turno, então vai ser muito mais interessante. Até porque aqui, debate, a gente vai ter eventualmente pontos de discórdia, mas o debate é lá. A gente está chamando a sua atenção para você ficar antenado, ligado na TV Cultura, assim que terminar o nosso programa, começa o debate entre Lula e Bolsonaro. Esperar o quê desse debate? É a pergunta que eu guardo para daqui a pouquinho. O intervalo é rápido. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje, um programa especial em que a gente vai fazer uma espécie de sala de espera para o debate que virá logo a seguir na TV Cultura entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro e Lula, né? Nessa reta final da eleição de 2022, eleição presidencial. Está aqui conosco o Rafael Vasconcelos, que é jornalista, diretor de Tele-Rádio-Difusão da TV Brasil Central, e também está aqui o Jean Paul Lopes, que é igualmente jornalista, tanto quanto eu também sou jornalista. 3 jornalistas, Paulo Berings, Jean e Rafael. Esperar o que desse debate? O que é que vai ter? Eu começo pelo Jean, me permita aqui, Rafael. Claro. Você está sempre conosco nos programas, mas quero começar pelo Jean. O Jean que participa eventualmente do nosso programa, deveria participar mais, viu, Jean? A culpa é minha, assumo e peço desculpas. Você vai ter que voltar mais. Mas, Jean, vamos lá. Esperar o que desse debate? Tendo em vista os últimos, como você mesmo já antecipou, em que outros candidatos participaram também, e isso, claro, deu outro tempero no debate, né? E eu tenho certeza que você deve estar com saudade do Padre Kelman. Mas eu quero saber de você o seguinte, já esperar o quê? Desse debate da TV Cultura. Como é que vai começar e como é que vai terminar esse debate? Ô Paulo, eu espero muita atenção. Não, os 2 candidatos, Lula e Bolsonaro, eu imagino que seja a primeira vez que os 2 estarão sozinhos dentro de um palco, dentro de um ringue, estúdio, né? de um ringue. Melhor eu acho que é o termo mais correto. Sem a interferência de outros candidatos, às vezes um ajudando o outro, fazendo a cama para o outro, atrapalhando, digamos assim, o duelo direto entre os 2 favoritos desde o início das eleições, os 2 que acho que não tinha nenhum brasileiro que não imaginava que ficariam no segundo turno, né? E eu prevejo uma tensão, eu prevejo um estresse muito grande, porque
O Bolsonaro, ele é aquele tipo participante de debate que vai para cima, ele é afoito mesmo, é o jeito dele, até mesmo pela formação militar que sempre teve. E o Lula, quando provocado, às vezes perde o equilíbrio emocional, como, aliás, você citou o Padre Kelmo, como o Padre Kelmo conseguiu tirá-lo do sério no último, o debate, o último debate do primeiro turno. Portanto, eu espero um debate muito tenso e talvez até em vias de cair para situações desagradáveis, Paulo. Esse debate pode ter começo, meio e fim, ou de repente ele pode até parar antes, né, dada a animosidade entre os dois, né, isso pode acontecer? Rafael Vasconcelos, né, responda para a gente, por favor. Paulo, sua pergunta é muito inteligente, está parecendo que a gente está numa prévia de uma luta de boxe, né? Aqueles duelos tradicionais, Tyson contra Evander Holyfield, se vai ser no primeiro round, no segundo, no terceiro, ou se haverá ali um vencedor por pontos. É muito difícil também a gente falar quem venceu o debate, porque geralmente, né, os bolsonaristas vão dizer que é o Bolsonaro, os lulistas, evidentemente, vão dizer que é o Lula. Mas eu concordo muito com a análise inicial do Jean, que vai ter muita tensão. Eu acho que a gente pode esperar, é claro que é uma previsão, o Bolsonaro chamando o Lula de ex-presidiário, e a gente precisa ver a reação do Lula, que também, naturalmente, vai partir para cima do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, como ele ficou atrás no primeiro turno das eleições, ele tem que, de todas as maneiras, vencer esse duelo. Não pode empatar, porque o empate favorece quem nesse momento estaria à frente, né? Nas urnas, o Lula venceu essa primeira etapa. Segundo turno é uma nova eleição. Tá, o Jean falou alguma coisa interessante ali, Jean. Você diz o seguinte, pela primeira vez os dois estarão frente a frente, coisa que muita gente não imaginava que viesse a acontecer. Não imaginava por quê? Você quis se referir a quê? A pesquisa? Porque pelas pesquisas, né, Bolsonaro já era, desde o início. Né? Quer dizer, Bolsonaro não teria chegado ao segundo turno, nem ao segundo turno teria chegado. Não teria chegado, as pesquisas erraram praticamente tudo, para não dizer tudo. A única coisa que elas acertaram foi o fato do Lula ser o primeiro na votação. Mas a diferença totalmente errada, e os governadores e senadores, as pesquisas erraram ou quiseram errar por todo o Brasil. Paulo, veja bem, sobre essa questão da tensão que a gente prevê aqui, que vai acontecer no debate, quanto mais ficar quente, melhor para o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele se sobressai, ele consegue ter uma melhor performance e até falar melhor quando o debate fica quente. Quando o debate está frio, que ele está com o emocional mais calmo, ele não tem tanta força na sua expressão quando ele está indo para o embate, né? Então, eu imagino que o Lula vai ser orientado, e tudo que eu estou falando aqui é uma previsão, gente. A gente está prevendo. Eu imagino que o Lula vai ser orientado por seus marqueteiros, pela sua equipe, a tentar manter o debate morno, porque se ele esquentar, aí o Lula fica bem aquém do Bolsonaro. Tá, baseado nisso que você acabou de dizer, é de se prever que Lula, de repente, não compareça ao debate. A quem interessaria mais, a Lula ou Bolsonaro não comparecer a esse debate? Eu acho que a ninguém, porque a repercussão seria terrível, né? Eu acho muito difícil. Eu acredito que os dois vão comparecer a esse debate, porque a repercussão seria muito ruim, tanto para um quanto para o outro. Agora, a possibilidade maior, evidentemente, é que Bolsonaro permaneça, né? Esteja no debate. Haja vista que ele já deixou muito claro, vou participar de todos os debates do segundo turno. Ele está afiado, né? Ele está com sangue nos olhos para enfrentar o Lula, para existir esse confronto. E eu creio, né? Você ainda não perguntou, mas até o presente momento o Bolsonaro se saiu em todos os debates melhor do que o Lula. É claro, né? Teve algumas derrapadas,
Ele muitas vezes ele mordeu algumas iscas, esse é um perigo também por parte de Jair Bolsonaro, mas ele se saiu melhor, bem preparado, principalmente nos últimos. Nos últimos, ele até fugiu um pouco daquele estilo dele, Paulo, Jean, ele chamou a Simone Tebet e a Soraya de senhora senadora, então ele foi um tanto quanto treinado também para não derrapar, porque debate... muitas vezes as pessoas não veem o todo, veem apenas os cortes. E nos cortes, essas derrapadas podem ser muito prejudiciais para um lado e para o outro. E não custa lembrar também um vídeo, né, que ele gravou, está nas redes sociais, ele pedindo desculpas, né, às pessoas, né, olha, é o meu jeito de falar, se eu falei de repente alguma coisa que ofendeu, eu peço desculpas, não sei o quê, quer dizer, ele já deu uma aliviada ali nessa história, né? De que ele é grosso com as mulheres, e que ele seria grosso com as mulheres, seria grosso com as pessoas e tal. Quer dizer, ele já acabou dando uma alisada, passou um pano ali. E a reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte, o que nós queremos? A gente quer um político que muitas vezes é duro, é grosso, é espontâneo, ou a gente quer aquele político que dá tapinha nas costas e de repente... trai o eleitor, de repente dá uma facada nas costas, é a reflexão. Você quer um presidente da República para casar com a sua filha ou você quer um presidente da República que é capaz de mexer na caixa de marimbondo? Mexer na caixa de marimbondo significa o quê, Jean? Para Bolsonaro ganhar, ele vai ter que escorregar, ora, para esse lado que o Rafael falou de estar bem com as pessoas, pedir desculpas, olha, eu quero pedir desculpas se eu fui grosseiro com alguém, ou ir direto para o embate, ir direto para o confronto. Qual seria a receita? Se você fosse marqueteiro do Bolsonaro, qual seria a sua tática? Que ele fosse para cima do Lula para dar o nocaute logo no primeiro round, já fazendo alusão à citação que você disse que eles estarão em um ringue. Não tem essa de alisar para gente como o Lula, porque o Lula é espertalhão, é um político profissional que ao longo dos anos aprendeu a usar a retórica para seduzir, para ludibriar, inclusive, o pensamento oposto, o pensamento tanto de quem ele quer, do povo que ele quer conquistar voto, quanto dos seus oponentes. Veja bem, no primeiro debate, logo na primeira fala do Bolsonaro, ele virou para o Lula e falou que o Lula é um corrupto. Né? Todos se lembram. Primeiro debate, eu não lembro em qual emissora foi, porque são tantos que a gente se confunde. Mas no primeiro debate, ele desarmou o Lula praticamente não existiu naquele primeiro debate. Primeiro foi na própria Bandeirantes e TV Cultura. Foi aqui na Cultura mesmo. Então, exatamente. O Lula ficou desarmado completamente, porque o Lula tem um calcanhar de Aquiles. Mas ele não pode se fazer de vítima? Não, veja bem, Rafael, o Lula tem um calcanhar de Aquiles chamado corrupção. Ele foi, isso é fato, julgado em 3 instâncias em uma ação e foi condenado nas 3. E foi julgado numa segunda ação em 2 instâncias e foi condenado nas 2 instâncias. O Lula tem esse passado. E quando você tem uma verdade tão nítida, tão clara, fica difícil você lutar contra ela. Ele vive falando que ele é inocente, que ele foi inocentado pelo STF, pela ONU e pelo Papa, e que não é verdade. Na verdade, o que aconteceu foi que o STF anulou o processo, mas não o inocentou. E a ONU nem o Papa tem nenhum tipo de autoridade para inocentar quem quer que seja no judiciário brasileiro. Portanto, eu respondendo diretamente, Paulo, eu acho que o Bolsonaro tem que ir para cima do Lula se ele quiser vencer o debate. Dá um knockdown logo de cara. Logo um gancho, né? Fazendo alusão a boxe, um gancho no queixo, que aí não tem quem fique em pé. Tá. Cacai, que é advogado, e é advogado de Lula, né? Pelo menos age como tal, pelo menos nesse vídeo que ele publicou nas redes sociais, a gente nunca sabe de quem eles são contratados, né? Mas enfim, nesse vídeo que está nas redes sociais, ele termina inclusive com um gestinho, né? É assim que se faz? O L? O L, né? O L de Lula, é isso? Cuidado, viu, Paulo, que o pessoal costuma recortar isso e colocar como se você estivesse fazendo um sinal querendo isso, entendeu? Então vou fazer a arminha também, porque se quiserem usa os dois. Né? Imagina, quem sou eu para... Mas enfim, Cacai disse, a propósito disso aí já,
Ele diz o seguinte: olha, até estudante de direito sabe que Lula é inocente, que Lula teve 26 processos, que Lula não foi condenado em nenhum, não houve trânsito em julgado em qualquer um desses processos. Lógico, consequentemente, ele é inocente. A teoria do Cacai, que é um advogado... Cacai é aquele que estava de bermuda no STF, e tênis dentro do corredor do STF? Aquele. Bom. Tá e é goiano. Infelizmente, Goiás é um estado maravilhoso, mas tem seus problemas, né, Paulo? Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Cacai disse isso e quis fazer crer que Lula, ele não disse isso com todas as palavras, mas disse: alguém tem dúvida que Lula é inocente? Lula é inocente, né? Lula é inocente. Até quando? Quer dizer, até o Cacai, eles recorreram ao Cacai agora para ver se buscam um respaldo jurídico para dizer que Lula é realmente inocente, Rafael. Eu vou fazer uma pergunta para o Jean já devolve para mim para responder o seu questionamento. Quem foi campeão mundial em 2002? De futebol? De futebol. Seleção brasileira. O Brasil foi campeão. E aí, tempos depois, verifica-se num vídeo que o calção do Ronaldinho Gaúcho não era azul, mas era vermelho, era de outra cor, né? E aí eles vão para o tapetão e dizem o seguinte: olha, o Brasil não pode ser campeão do mundo porque o calção do Ronaldinho Gaúcho é de outra cor. Ou seja, algo completamente insignificante. Mas o Cacai cita exatamente a questão do futebol. Não sabia. Que o VAR é que vai resolver tudo. Se o VAR comprovar que o juiz errou na marcação de um gol de uma equipe que foi vencedora, essa equipe não é campeã porque o VAR anulou o gol, teria anulado o gol. Só que não existe VAR 5 anos depois. Não existe VAR após o fim da partida. Exatamente. E fazendo essa análise comparativa, essa metáfora que o Cacai quis usar, o jogo de futebol equivale ao julgamento. E no julgamento o Lula foi condenado. E na época que ele foi condenado, a lei brasileira dizia que após a segunda instância, o sujeito condenado tinha que ir passar um bom tempo no xadrez, na cadeia. E foi o que aconteceu com Lula, que depois ainda foi referendado por 5 ministros do STJD, que é o Supremo, o Superior Tribunal. E muitos anos depois, numa filigrama jurídica... Superior Tribunal de Justiça, de né? Justiça, E não o desportivo. Eu falei desportivo? STJD. Então perdão. Porque misturou. A gente tá falando de futebol aqui e tal. Misturou tudo. E eu não estou muito feliz no futebol, porque meu time não ganha de ninguém, viu, Paulo? E o seu também não está bem, não. Por isso que eu fiz a confusão. Mas vamos lá. Vamos concluir o raciocínio. Desculpe, eu te interrompi. Não, eu quero dizer que quando o Lula foi julgado, e eu quero lembrar, o Lula foi condenado em 2 ações diferentes. Uma do apartamento no Guarujá e outra do sítio de Atibaia. E ele estava em vias de ser condenado na terceira ação, que era do Instituto Lula, quando o Supremo Tribunal, aí sim, a Suprema Corte foi lá e interferiu. O Lula foi julgado e condenado em 3 instâncias. E a soma das 2 ações que ele foi condenado davam quase 30 anos. Portanto, o Cacai, que é um advogado que tem um trânsito muito bom lá no Supremo Tribunal, anda inclusive de bermuda, de tênis, ele está querendo apenas passar a conversa nas pessoas. Que coisa, né? E pior que esse assunto foi levantado pelo próprio Cacai, foi levantado pelo próprio lado do PT, para defender o PT, para defender Lula, né? Dizendo que Lula é inocente. Ele não foi inocentado, eu repito também, concordo aqui com o Jean, ele não foi inocentado. As provas que contra ele foram apresentadas é que foram anuladas, sob argumento, inclusive, de que o juiz Sérgio Moro teria sido parcial no julgamento dele. Quer dizer, mas espera lá, um juiz que está no pleno exercício da atividade, ele dá a sentença, prolata, é assim que se diz, né? Prolata a sentença. E só muito tempo depois é que vão ver que aquele juiz não tinha competência para julgar aquele caso. Onde é que anda essa tal de justiça brasileira? Não é o caso de se perguntar? É o caso de perguntar. Quer dizer, eu vou até evitar palavras
mais pesadas, né? Eu não tenho nada contra, e também não estou querendo aqui generalizar a justiça, mas sim me referir a pessoas ligadas à justiça. Por que tanto tempo para tomar essa decisão? E por que, quando se toma essa decisão, ela vem exatamente por conta da decisão de um ministro, o Luiz Fachin, que era o relator desse caso lá no STF, que foi indicado pelo PT, que fez campanha para Dilma. Quer dizer, porque ele é que pegou o negócio, botou debaixo do bracinho e falou, agora é assim. Vamos mudar essa história. Está lembrando, sabe qual o caso? Do Carlos Veloso, que era ministro também do STF, e que botou debaixo do braço também o caso do Pedro Wilson, quando ele foi impedido pela Justiça Eleitoral local, aqui em Goiânia, de concorrer à reeleição a prefeito de Goiânia, porque ele teria participado de inauguração de forma indevida, de forma errada. Ele foi no mutirão e inaugurou brinquedo. O que Pedro Wilson tinha que ir no mutirão inaugurar brinquedo? Foi inaugurar brinquedo no mutirão, num flagrante desrespeito à lei, no que a Justiça Eleitoral aqui em Goiás agiu corretamente, suspendendo a candidatura dele, mas, de um jeito ou de outro, acabaram achando, né, o sovaquinho amigo do Carlos Veloso, que monocraticamente deu a decisão e Pedro Wilson pôde concorrer, enfim, à reeleição. Eu sempre cito esse caso, que é um caso muito emblemático. O povo aqui do TRE se matando, fazendo julgamentos que varavam madrugada, né, para julgar esse caso do Pedro Wilson, e depois, numa canetada só, Carlos Veloso anulou tudo. Que é o que a gente vê agora. Que justiça é essa que nós temos nesse país? E eu quero lembrar que o José Dirceu, que é o homem forte do pensamento petista... E que era ligado ao Veloso. Exato. Ele tem 31 anos de cadeia para cumprir, ele já foi julgado em 3 instâncias, mas a sua ação está dentro da gaveta de algum daqueles juízes. Juízes não. Juiz na Suprema Corte só tem um. Todos os outros são apenas ministros, eles não tiveram formação de juiz e são advogados. E aqueles ministros, então, estão deixando o José Dirceu livre, tendo que cumprir 31 anos de cadeia. O Lula, eles não quiseram nem deixar engavetado, eles simplesmente anularam todas as condenações dele. Tá bem, Rafael, daqui a pouco, né, começa o debate entre Lula e Bolsonaro por um pool de emissoras, é isso? E a TV Cultura vai transmitir esse debate. Então a gente faz o convite a você para que você acompanhe, não perca, preste atenção nos detalhes, né, que os detalhes aqui muitas vezes são fundamentais. Sim. Preste atenção nos detalhes, assista tudo, né, e vá formando a sua própria opinião. Não se deixe levar pela minha opinião, pela opinião do Rafael, nem pela opinião do Jean, a menos que você concorde com o que a gente está dizendo em gênero, número e grau. Aí você concorda. Se você concordar com o que diz Cacai, concorde com quem você quiser. A opinião é livre e a gente está trabalhando exatamente nesse Estado democrático que deveria existir no Brasil, de liberdade de opinião e de expressão também. Mas, Rafael, vamos lá, espera o quê? Depois de tudo que a gente já disse sobre o que já aconteceu em debates, em situações de corredor, de bastidores, e agora deve acontecer nesse debate da TV Cultura. Como é que vai terminar esse debate? Paulo, o primeiro detalhe, né, só para completar o que nós estamos falando aqui, existe um perigo muito grande, e já está acontecendo, de um gigantesco apagão. Apagão! Não fomos nós, como jornalistas, muitos desses jornalistas hoje, que têm uma visão diferente, que noticiamos malas cheias de dinheiro, abarrotadas de dinheiro. Sim. Não fomos nós, jornalistas, que presenciamos dinheiro na cueca, mensalão, petrolão, tantas outras coisas. Devolução de dinheiro roubado. Exatamente. Tem gente que diz o seguinte, teve um apresentador de televisão que ele chegou ao seguinte, o senhor não deve mais nada à justiça. Ou seja, então, senhor,
né? Grande jornalista, né? Que eu não vou citar o nome aqui. Nem precisa. Exatamente. Né? Então que Nem o senhor ressarça os prejuízos que foram dados ao Lula, porque ele foi preso, porque esse grande jornalista, né? Esse cara tão conhecido, ele noticiou todos os dias no Jornal Nacional. Ele noticiou triplex, ele noticiou sítio do Guarujá, mala de dinheiro, dinheiro na cueca, mensalão, petrolão e todos os ãos, né, possíveis e imagináveis. Então é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Fomos nós, jornalistas, que noticiamos tudo isso que aconteceu no país nos últimos anos. Rafael, é fantástica a sua fala e eu quero só ajudá-lo. Você falou em mala. O Gedel Vieira Lima, é isso mesmo o nome dele? Gedel. Né? Gedel, acho que Vieira Lima, não tenho certeza. Gedel alguma coisa. Aquele das malas que estava num bunker em Salvador lá, 51 milhões de reais, ele está solto numa canetada também de algum dos ministros da Suprema Corte e está participando da campanha do Lula lá na Bahia. E tudo normal. Tudo normal. Tudo normal. O ódio ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, né, fazem com que muitos de nós esqueçamos, né, do passado recente, de uma corrupção muito enraizada. Essa é uma verdade. Não estou dizendo que a corrupção acabou, que vai acabar, mas nos governos petistas se tratava de uma corrupção muito enraizada. Os fatos estão aí, né? Que ninguém esperneie por conta de eu estar dando a minha opinião aqui, mas é muito visível, né? Você só ir na internet para ver o que acontecia nesse país algum tempo atrás. Memória, né? Sim. E muita gente haverá de dizer, ora, memória. Para que memória? Eles apagam tudo. Eles apagam tudo, né? Políticos que hoje brigam de se estapear, de xingar um ao outro, de acusar de ladrão, de acusar disso, daquilo, aquilo outro, no dia seguinte são associados, são aliados, estão juntinhos na chapa, né? Basta ver, por exemplo, o vice de Lula, o que ele disse sobre Lula lá atrás, que Lula queria voltar para ser candidato mais uma vez, para voltar à cena do crime. Quem disse isso foi Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, que hoje é vice do Lula. Então, esperar o quê da política? Mas a gente não quer desanimar, desestimular você a acompanhar a política, a entrar até para a política. A gente quer, pelo contrário, que você entre para a política, que você ajude a mudar esse estado de coisas. Porque esse estado de coisas é impossível, inadmissível que continue acontecendo no Brasil do século XXI. Já estamos aí quase no ano de 2023, né, Jean? Quer dizer, e o Brasil não muda, rapaz. Não muda. Paulo. E você falou aí do Alckmin, e não precisa ir longe, não. A gente pode chegar mais perto, vira mais perto. O Ciro Gomes e a Simone Tebet, candidatos à presidência no primeiro turno, passaram todo o período de campanha falando que o Lula era ladrão, era corrupto, que o PT foi um partido que colocou a corrupção enraizada em todos os setores do Estado brasileiro e, terminado o primeiro turno, se aliaram ao Lula. Né? A vice da Simone Tebet, a Mara Gabrilli, denunciou uma coisa assombrosa, que o Lula teria participado, denúncia da Mara Gabrilli, né? Não é você que está dizendo, não ela sou disse. Ela disse por mais de uma vez que ele foi chantageado e teve que pagar o chantagista 12 milhões de reais para não denunciá-lo na morte do ex-prefeito de Campinas, Celso Daniel. Portanto, eles esquecem muito rapidamente. Terminou o primeiro turno, estão todos abraçados. A gente falou de boxe, né? A gente pode falar de filmes também. Vocês dois são apaixonados. Existe aquele filme, né? Podemos deixar isso para... Claro, não, é rapidinho. Você lembra daquele filme Queima de Arquivo? Ai. Seria trágico, né? Seria cômico se não fosse trágico. Vamos para o intervalo? A gente volta rapidinho. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje é um programa especial em que a gente faz uma espécie de sala de espera para o debate que deve acontecer daqui a pouco por um pool de emissoras de São Paulo envolvendo a disputa presidencial entre Jair Bolsonaro e Lula.
Você vai acompanhar esse debate, eu tenho certeza que vai, porque você vai querer saber o que dizem Lula e Bolsonaro, mas a gente está fazendo aqui um bate-papo, né, até bastante descontraído, mostrando o que já aconteceu na vida desses dois e o que aconteceu na nossa vida, né, que a gente não falou, isso que é o mais importante, né? Enquanto eles ficavam lá, um acusado pelo outro de roubo, o outro acusado de não sei o quê, acusado de não sei o que lá, a gente ficou com cara de quê, hein, Rafael? Você que é especialista nisso. Paulo, tem até um corte na internet com nariz de palhaço, especialmente em relação às pesquisas eleitorais. Porque quando a gente anuncia, e aí eu acho que você pode colocar esse nariz também, respeitosamente o Jean, quando a gente anuncia assim, pesquisa eleitoral, o índice de confiança é de 95%, a margem de erro é de 2%, para cima ou para baixo. Você viu o que aconteceu em relação a essas pesquisas? Erraram grotescamente para presidente da República. Aliás, acertaram só o percentual do Lula, né? Do Bolsonaro ficou lá atrás. Existia um teto intransponível que as pesquisas mostravam de que Bolsonaro teria no máximo 37%, ele acabou com 43% dos votos. Mas mais grave ainda do que isso, Paulo, foi São Paulo. Simplesmente eles inverteram a ordem, né? Eles colocavam o Haddad à frente do Tarcísio, o Tarcísio terminou na frente do Haddad 7 pontos percentuais. Rio de Janeiro houve um erro grotesco, né? Não existia a previsão do Castro ganhar no primeiro turno. Ganhou no primeiro turno com quase 60% dos votos válidos. E aí você pega Minas Gerais também, as pesquisas davam diferença para a presidência da República de cerca de 10 a 15% para o Lula, terminou a diferença entre 5% e 6%. Rio Grande do Sul, né? O Onyx Lorenzoni estava na terceira posição, ele terminou em primeiro. E o atual governador, ele quase nem foi para o segundo turno. Na Bahia também, um erro grotesco. Então, como que a gente pode dizer desse índice de confiança de 95% e falar também de margem de erro? A margem de erro foi de 15, 20 pontos em vários estados do país. 90%. Para ser bem... né? Mas, enfim, o único instituto que se aproximou mais ou menos do resultado final foi o Brasmarket. Assim, Paulo, o que mais aproximou foi o Brasmarket, se aproximou, mas foi principalmente Paraná Pesquisas, que deu a diferença ali de 7 pontos. Então, eles acertaram dentro da margem de erro, né? Lula terminou o pleito eleitoral 5 pontos à frente de Bolsonaro. A Paraná Pesquisa é que mais acerta de maneira disparada. Inclusive, as últimas pesquisas da Paraná Pesquisa dão praticamente um empate técnico entre Lula e Bolsonaro nesse segundo turno. É o que diz agora, me permita aqui, Jean, só para não perder o gancho, por acaso no dia em que estamos gravando esse programa, né, estamos gravando, o programa é gravado numa quinta-feira, o Paraná Pesquisas aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Lula tem, segundo o Paraná Pesquisas, 47,6% e Bolsonaro tem 44,1%. Brancos e nulos correspondem a 4,8%. Enfim, esse acaba sendo um instituto também que mais está se aproximando do resultado final. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu queria apenas fazer uma correção. Quando eu disse Celso Daniel, prefeito de Campinas, na verdade, ele era prefeito de Santo André, de Campinas, foi o Toninho do PT, também morto. Por isso eu fiz, ali no calor da minha fala, eu troquei as cidades, mas ambos foram assassinados. Você fez uma vala comum das vítimas aí, né? Sabe-se lá de quem, sabe-se lá de quem. E por motivos muito parecidos, inclusive. O Rafael fez uma brincadeira em relação ao nariz de palhaço. Rafael, eu entendi o que você quis dizer, mas eu não colocaria esse nariz de palhaço, não porque eu seja melhor que quem quer que seja, mas porque eu nunca confiei, aliás, nunca não, desde 2018 que eu não confio mais em pesquisas, porque em 2018 erraram tudo, né? O principal erro foi dizer que o Jair Bolsonaro perderia para qualquer adversário no segundo turno.
A Dilma estava eleita como senadora em Belo Horizonte, em Minas, o Suplicy em São Paulo. O Itzel não ganharia no Rio de Janeiro? Não, nem aparecia entre os primeiros. Então, assim, desde lá eu já não confio. Principalmente nas duas mais importantes em termos de nome, de fama, que é o Datafolha e o antigo Ibope, que hoje é o IPEC. Então, esse nariz para mim não serve porque eu, como jornalista, analiso, dou minhas opiniões sobre pesquisas, mas eu não confio em nenhuma delas. Isso é uma posição pessoal minha, Paulo Bellis. Você é recente, então, no clube. Seja bem-vindo, né? Desde 2018 que você não acredita. Não, que eu não acredito piamente. Eu já não acreditava muito, mas a partir de 2018 eu cortei qualquer tipo de confiança minha. Eu não acredito nessas pesquisas há muito tempo e quem me acompanha sabe disso. Verdade. Eu sempre fiz uma pergunta, né? Desde a época de Jornal do Meio-Dia ainda eu fazia essa pergunta. Quer ver uma coisa? Vou fazer a pergunta para a Heloísa, que está aqui. Você já foi pesquisado alguma vez por Instituto de Pesquisa? Nunca. Você já foi, Jean? Nenhuma vez. Você já foi, Rafael? Zero, não foi. Eu não conheço ninguém. Aliás, uma única vez alguém disse: olha, eu fui pesquisado, porque eu falava isso tanto. Eu fui pesquisado por Instituto de Pesquisa. Uma única pessoa que me deu esse testemunho. Agora, pesquisa, meu amigo, a gente sabe que serve ao dono de quem paga, ao dono que encomenda a pesquisa, né? Com todo o respeito, né, que deveriam merecer os institutos, mas esse é o meu pensamento desde muito tempo atrás, mas desde há muito tempo atrás que eu penso assim. E eu acho o seguinte, vem aí uma nova legislação eleitoral, alguma coisa deve ser feita para mudar essa postura, né, desses ditos institutos de pesquisa, no sentido de responsabilizá-los também quando eles errarem. Porque eles influenciam, né? Eles influenciam. Aquela história do voto útil. Eles olham na pesquisa, o fulano vai ganhar com tantos % à frente do outro, então eu vou votar no fulano porque eu não quero perder meu voto. Quer dizer, isso não existe. Eu ouço isso até hoje. E fico irritado, porque é uma grande mentira, uma grande balela que se repete ano após ano e a cada ano, a cada eleição, de uma forma mais abusada, mais atrevida até. E isso aconteceu, a reclamação do ainda deputado federal Paulo Martins do Paraná, pelo Paraná, ele nas pesquisas ficava em terceiro lugar para senador pelo Paraná, lá embaixo, com poucos pontos. E ele terminou a 2 pontos do vencedor, que foi o Sérgio Moro, porque as pessoas votaram no Sérgio Moro no tal do voto útil para não deixar um senador de esquerda ser eleito lá no Paraná. Paulo Martins reclama disso, até parece que está entrando até com processo em relação a isso. Eu ouvi uma fala dele nesse sentido. Ou seja, influencia e prejudica. Né? E você citou vários erros, Rafael, aí para governador. Teve também o caso do Senado lá em São Paulo, que o astronauta também estaria em terceiro lugar e ele acabou ganhando com uma margem muito grande. Aqui em Goiás também. Em Goiás também, né? Também. O Wilder Moraes foi eleito, as pesquisas o colocavam na 3ª colocação. Então assim, não dá para a gente levar muito a sério pesquisas que erram tanto. Porque se errasse um pequeno percentual, tudo bem. E outra coisa que é muito curiosa, que elas sempre erram a favor de um determinado pensamento ideológico, de um determinado lado. Eu desafio alguém aqui a mostrar que as pesquisas desses principais institutos, Datafolha, IPEC e tantos outros, erraram a favor de alguém à direita. Eu não conheço. Agora é interessante, né, que a gente viu dias atrás também durante um outro debate, em que participavam todos os candidatos, todos não, pelo menos os principais candidatos, Bolsonaro fez um desabafo contra Simone Tebet, dizendo que se arrependia de tê-la apoiado. Foi contra não, foi a Simone, Soraya. Não, foi Soraya. A Soraya Tronic. Isso. Que ele se arrependia de tê-la apoiado, de ter apoiado, inclusive, o candidato dela lá no Mato Grosso. Ela é de... Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Ambas são de Mato Grosso do Sul. É verdade. E que ele mudaria o voto dele. E ele pediu no ar, né? Eu peço a você também que vote no fulano de tal, que esse sim é não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E reverteu a situação. Quer dizer, bastou uma fala
durante um debate, quer dizer, uma fala em que ele deve ter gasto ali 30 segundos, 40 segundos, para mudar um estado de coisas. Então, não está tão difícil assim de as coisas mudarem para melhor. Não que eu esteja fazendo uma avaliação, um juízo de o que é melhor e o que é pior para o Mato Grosso, porque eu não conheço nenhum nem outro candidato lá. Mas estou dizendo o seguinte, se essa realidade pode ser mudada apenas com uma palavra, por que não agir com outras palavras para mudar esse estado de coisas? Não é? É só responsabilizar esses tais institutos de pesquisa que insistem em errar e induzir o eleitor ao erro. Sim, Paulo, sem dúvida. Eu entrevistei no TBC Debate o proprietário do Instituto Diagnóstico, que acertou muito aqui em Goiás. E ele disse que acreditava numa virada de Jair Bolsonaro. E ele disse o seguinte, olha, não vote baseada em institutos de pesquisa, vote pela sua própria consciência. E é esse apelo que a gente faz. Seja votar no Lula, no Bolsonaro, cada um tem o seu direito. Mas, muitas vezes, aquele candidato que está na frente, na verdade, é jogo, né? É jogo, a grande realidade é essa. Tem outro fator muito determinante, sobretudo no primeiro turno. No segundo isso cai um pouco, mas no primeiro turno é muito forte. Que é, por exemplo, a pessoa o candidato que está muito atrás nas pesquisas, recebe pouco apoio dos empresários, apoio financeiro. A militância fica desanimada, né? O candidato perde força em todos os sentidos. O empresário que quer ajudar na campanha de alguém, obviamente vai colocar dinheiro naquela que vai vencer, pelo menos que os institutos dizem que vai vencer, e aí prejudica muito os outros candidatos. Tá, uma pergunta para vocês, que até foi citada brevemente aqui pelo Rafael. Virada, algum de vocês acredita numa virada nesse segundo turno? Porque historicamente, pelo que dizem, quem ganha o primeiro turno geralmente ganha a eleição. É possível isso ser revertido? É possível que agora, ao contrário, Bolsonaro ganhe a eleição de Lula? Paulo, afirmar que ele vai ganhar é muito complicado, mas no segundo turno o Bolsonaro saiu à frente na corrida. Ele fez as alianças mais importantes, ele fez aliança com o governador de Minas Gerais, que é um estado fundamental. Talvez Minas Gerais seja, talvez não, ele é o segundo estado em termos de eleição mais importante do Brasil, atrás apenas de São Paulo. Ele fez aliança com o governador do Rio de Janeiro, que ganhou no primeiro turno. Ele fez aliança com os favoritos lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, já era aliado. Paraná, que ganhou também no primeiro turno, Ratinho Júnior. Os principais estados do Brasil em termos de população, de quantidade de pessoas votantes, hoje, nesse momento, estão aliados a Jair Bolsonaro. O estado de Goiás, que é um dos estados mais importantes do Brasil, Ronaldo Caiado, eleito no primeiro turno, também apoia Jair Bolsonaro. Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. Então, toda essa aliança que o Bolsonaro fez com os principais eleitos no primeiro turno vão fazer muita diferença, principalmente o Romeu Zema em Minas Gerais, que está, sim, atuante na campanha. Ele não está simplesmente, chegou no microfone e falou, eu apoio Jair Bolsonaro, não. Ele está fazendo um cabo eleitoral mesmo de Jair Bolsonaro. E o Lula teve alianças que ele já teria naturalmente, que é da Simone Tebet e do Ciro Gomes, que são alianças naturais, que são pessoas da esquerda, né? Ciro Gomes nem pode dizer que foi um apoio, né? Porque Ciro Gomes, ele desconversou e seguiu uma orientação partidária. Paulo, sim. Mas é o seguinte... E Ciro também, a gente já falou isso em outro programa, Rafael, mas Ciro já deu o que tinha que dar, né? Já. Ciro já cansou, Ciro não sai daquilo e não sustenta a opinião dele, não faz isso. Só para completar aqui o que disse o Jean, de apoios que não ficam só, vou apoiar fulano, não. As pessoas assumirem realmente um apoio, pegando um microfone, pegando uma câmera, fazendo as coisas. Eu vi que é o prefeito de Chapecó, lá em Santa Catarina, né, que ele grava vídeos, e vídeos bem embasados, vídeos
inclusive bem ilustrados. Ele pega imagens, e essas imagens estão altamente disponíveis no YouTube, por exemplo, para mostrar para você quem é o fulano que está apoiando o cicrano. Quer dizer, então ele bota isso de uma forma assim muito clara, e é um apoio que eu vejo como decisivo. E não esses apoios, eu vou apoiar porque não sei o quê, e você nunca vê o cara fazer absolutamente nada pelo outro. Exatamente, Paulo. Mas para responder sua pergunta, o que a gente tem que avaliar? Lula terminou com 6 milhões de votos à frente do Bolsonaro, por conta do Nordeste. Né? Aí eu já chego no Nordeste. Concordo com tudo que o Jean falou em relação em Minas Gerais. Em Minas, e jornalista tem que arriscar sim, né? Baseado em análise, Bolsonaro vai virar em Minas, ok? E São Paulo também, o Bolsonaro Em vai São ampliar os Paulo, votos. em São Paulo vai ampliar os votos. No Rio de Janeiro, a votação do Bolsonaro já foi alta e talvez amplie também. Quando a gente fala de Ronaldo Caiado, em Goiás, né, que é um estado que tem um colégio eleitoral pequeno, se comparado a São Paulo, se comparado a Bahia, por exemplo, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que Caiado, na reunião que teve com o Bolsonaro, ele foi literalmente aquele Caiado que sempre combateu o PT historicamente. Ele disse o seguinte, surpreendeu a todos, olha, União Brasil vai apoiar Jair Bolsonaro. Esse apoio é fundamental, porque hoje é um partido gigantesco, é um partido importantíssimo, e aí o jornalista pergunta, mas como assim? O Bivar está sabendo disso, a CM Neto está sabendo disso. Ele disse o seguinte, olha, nós já fizemos reuniões e a maioria que prevalece. Então, União Brasil vai apoiar Jair Bolsonaro. Então, esse apoio é muito importante. Caiado mostrou que é o protagonista, é o grande nome do União Brasil. Agora, para o Bolsonaro conseguir uma virada, talvez essa virada que ele vai ter em Minas Gerais, a gente já pode dizer isso, essa ampliação em São Paulo e em alguns outros estados não seja suficiente. Ele precisa diminuir a diferença no Nordeste. Só que tem um fator que a gente não citou aqui, que foram os 20 milhões de cidadãos que se abstiveram no primeiro turno. Sim. Esses, ou boa parte desses, não vão mais faltar às eleições, na minha opinião. Boa parte vai decidir. Seja a favor de um, seja a favor de outro. Eu acredito que a maioria daqueles que não votaram no primeiro turno e que irão votar no segundo serão a favor do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o petismo já está muito engajado. Muitos analistas acham que o PT já chegou no topo, No teto. já chegou no teto, não tem como mais tirar votos. Que quem pode conquistar novos votos é Jair Bolsonaro. Você tocou num ponto importantíssimo, a questão da abstenção. E mais uma vez, hoje eu estou até preocupado, porque eu estou concordando com o Jean em rigorosamente tudo. Porque o bolsonarista hoje ele é mais engajado. Você percebe, né, que o Bolsonaro, ao longo dos últimos anos, levou muita gente às ruas, milhões de pessoas às ruas. Então, para o bolsonarista, é questão de vida ou morte essa eleição. Ele vai comparecer, ele é mais engajado, rede social nos últimos 3 dias vai ferver, você pode ter certeza absoluta disso. Então, o bolsonarista vai comparecer mais do que o eleitor do PT. É claro que existe o antibolsonarismo também. Tem outro fator que você vai concordar comigo de novo, para me deixar extremamente preocupado, que é a alta rejeição do petismo. Do Lula e do petismo como um todo. Mas tem o antibolsonarismo também? Não, tem, exato, mas esse já se manifestou no primeiro turno. Sabe aqueles isentões, aqueles que não foram votar, não, vou pescar, vou pro clube, vou pra praia? Ou aqueles que votaram nos outros candidatos porque não gostam de Lula e não gostam de Bolsonaro? A maioria dessa gente tem uma rejeição ao PT muito maior. Todavia, historicamente, a rejeição no segundo turno é maior do que no primeiro turno. E para terminar, Paulo, rapidamente, Bolsonaro tem que conseguir, não virar que é impossível, mas conseguir mais votos em 2 colégios eleitorais muito importantes. Virar é impossível, então Bolsonaro impossível. Já perdeu. Não, nesses 2 lugares. No Nordeste. Virar ele não consegue nesses 2 lugares, mas ele consegue crescimento, que é Bahia e Pernambuco, que são 2 estados que têm populações muito grandes, e eles votaram em massa no PT no primeiro turno. O Bolsonaro tem que avançar lá. Não para virar, que eu acho quase impossível. Tem um estado importante também por conta do Ciro, que é Ceará.
Mas Pra lá quem- a diferença foi pequena entre Isso. PT entre Lula e Bolsonaro. Esse é o detalhe. Para quem vão os votos do Ciro? Porque o Ciro foi acima da curva no que diz respeito à média dos outros estados na votação no Ceará, que é o estado dele. Então o Ceará também é uma peça importante. Mas a diferença lá foi pequena, ao contrário de Pernambuco e Bahia, que a diferença pró-PT foi muito grande. Tá, tem um detalhe também que tem que se levar em consideração, que é o fato de feriado. Vai ter um feriadão bem grudado ali, Dia 2, né? na eleição. Quer dizer, e muita gente aproveita feriado, significa estrada, né? Significa viajar. Então tem que se fazer essa ressalva também, né? Porque isso aí certamente vai tirar muito voto, né, da eleição. Vai dar numa quarta-feira, né? O feriado. Terça, né? Terça-feira. Então, aí já é ruim para o Bolsonaro. Aí já é ruim, porque o eleitor do Lula, né? Os números dizem isso, principalmente quem ganha até um salário mínimo. Então, quem tem mais condições financeiras, a possibilidade de viajar é muito maior. Depende, né? Porque quem ganha até um salário mínimo também viaja, né? Viaja, come picanha, ou não? Come, Paulo. Depende do jeito que administra. Né? Aliás, falando sobre o debate de daqui a pouco, se tivesse nele... Faltam 3 minutinhos só. Se eu estivesse nele participando, eu faria a seguinte pergunta para o Lula. Lula, você está prometendo picanha para a população, mas você está prometendo acabar com o agro? Como que você vai fazer essa geografia, essa matemática? Vai exportar? Vai importar, né? Vai importar, aliás. Vai importar. Quer dizer, é verdade, que ele fala, ninguém mais vai derrubar nenhuma árvore para plantar isso, para plantar aquilo, para criar boi, para... Enfim, são as coisas que você vai ouvindo aqui, ali e lá, e prepare seu ouvido, prepare seu coração, que você vai ouvir muitas coisas a partir de daqui a pouquinho, nesse debate que vai ser realizado pela TV Cultura, juntamente com outras emissoras, sabe as emissoras, não? Band UOL, eu tenho certeza absoluta. E aqui também pela TV Brasil Central, né, você acompanha todos os detalhes no estado de Goiás. No estado de Goiás, quem transmite, em parceria com a Cultura, é a nossa querida TV Brasil Central. É isso. Rafael Vasconcelos, obrigado, Rafael, por ter vindo. Paulo, eu que te agradeço, a gente espera um bom debate, vai ser um bom debate com certeza. É isso, tomara que como é que tem uma jornalista que gosta de dizer isso? Tomara que haja muito sangue, mas que seja da picanha. Jean Paul Lopes, obrigado por ter vindo, Jean. Paulo, saudade de você. Eu também, eu gosto mais de participar dos programas com você, porque eu aprendo muito neles. Para mim é uma honra sempre. Agradeço a você, o Rafael. Desculpa, Rafael, por não ter te contestado tanto hoje, mas hoje você foi bem no debate. Tá bom. Ir bem é concordar em tudo com o Jean. A você, telespectador, nosso agradecimento pela companhia, pela audiência. Não se esqueça, continue ligado aqui, porque daqui a pouco tem um debate presidencial. Lula versus Bolsonaro. Seria o debate do século? Desculpa até te atrapalhar. Como será, hein? Seria o debate político do século no Brasil? Eu acho que sim. Olha, eu acho que sim, eu acho que tem tudo para ter grandes ingredientes interessantes, né? A TV Cultura, né, que tem tradição na cobertura política, né? Ela tem uma linha política bastante interessante, e eu tenho certeza que sim, Bolsonaro e Lula não irão desperdiçar essa oportunidade de maneira alguma. Grande abraço a vocês, uma boa noite.